Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre a diferença, tá? Surto. O que seria surto? É aumento, tá? Repentino, tá? De números de casos dentro de um limite, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui numa escola, tá? Essa escola está tendo um surto de sarampo. Então, é um local, tá? Restrito, tá? E limitado. Então, o surto acontece através disso. Aí eu tenho a epidemia, tá? A epidemia, ela é quando tem um aumento de caso, tá? Da doença acima do esperado. Então, ele sai daquela parte da escolinha e vai indo, logicamente, para outras regiões, tá? Vamos dizer assim, eu moro num município, tá indo para outro município também, tá? Para outros locais. Então, ela é uma epidemia, tá? Endemia ocorre, logicamente, quando números de casos, tá, controlados, tá, na região. Então, assim, a endemia ocorre quando um certo número de casos que é controlado numa determinada região. Então, por exemplo, tá, a gente tem um foco, tá, de sarampo, e esse foco de sarampo ele está controlado dentro dessa determinada região. E quando ela sai, tá, que foi a questão do Covid-19, estava ali na China, naquele local, tá, naquela região. Então eles estavam tendo uma endemia. Então, naquele local que estava ali, tá, que eles falavam que todos os números estavam logicamente controlado, os casos, né, números de casos estava controlado, tá, é uma endemia, tá? Então essa endemia estava controlada. Quando esses números de caso ele não consegue mais ser controlado e ele começa a se espalhar, aí é a questão da pandemia. Então, na verdade, quando do Covid-19, tá, ele sempre começou dessa forma. Então, ele começou com um surto, então ele teve uma epidemia, tá? Depois ele teve uma endemia porque foi num local só, estava controlado os casos, e aí os casos eles perderam esse controle, tá? E foi logicamente para vários países. Então aí virou uma pandemia como que a gente está vivendo agora, tá? Aí fora a pandemia que a gente logicamente que a gente falou, aqui tá aqui uma foto logicamente de pessoas, tá vendo aqui, ó, contaminada pela peste negra, tá vendo aqui, ó. E o que acontece? Essa roupa aqui ela é muito famosa, tá? Porque os médicos antigamente, para cuidar de pessoas, tá, da peste negra ou mesmo da lepra, eles não tinham logicamente EPIs, né, equipamentos, tá, individuais. Então ele, que eles fizeram? Ele vestia essa roupa, tá, nesse bico aqui, tá, eles colocavam ervas que era para suportar o cheiro, porque era um cheiro, tá, um odor muito forte de carne podre mesmo, tá. Então o nosso EPI foi criado disso daqui, ó, dessa proteção. Tá vendo que os médicos eles faziam naquela época, tá? Aqui logicamente é a vacinação, tá? Então a gente vai começar na parte das vacinas, tá? Então essa parte aqui das vacinas eu começo depois, tá? E aí a gente vai para outro slide que é logicamente sobre saneamento básico. Já eu vou gravar também para vocês sobre a questão do princípio do SUS, tá? Mas por quê? Como a gente falou da reforma sanitária, eu não falei sobre o saneamento básico, tá? Então o saneamento básico, tá, é logicamente um conjunto de medidas que depende muito do estado e logicamente dos municípios, tá? Então tem muitas cidades que tem as lixeiras, né? Não deixa a água parada, a cidade está limpa, não tem lixo acumulado, né? Então depende muito, tá, da questão física, né, do ambiente.
tá? O objetivo, logicamente, é controlar a prevenção, controle, controlar, que as pessoas não tenham doenças. Então, um controle de prevenção de doenças, melhoria de qualidade, logicamente, da população, não poluir, logicamente, o ar, nem os rios, e a questão da economia também, tá? Aqui no Brasil, no saneamento básico, tá vendo? Tem a lei 11, tá? Ponto 445/2007, sendo que tem o direito, tá? Pela a Constituição, que todas as áreas deveriam ter, logicamente, saneamento básico, mas não é isso que a gente enfrenta, tá? Não é isso que a gente tem. Tá? E aqui, só para a gente acabar, a gente tem um saneamento aqui no Brasil, tá? No período pré-colonial, tá? Na verdade, no período colonial, tá? Que logicamente eles não tinham, mas eles tinham uma fonte, antigamente essa fonte aqui, tá vendo, ó? Era uma fonte onde você podia, logicamente, beber, a água. Então a água, era abastecida, tá? Era feita através de uma coleta, de uma bica naquela época, então você podia beber essa água.